Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versos 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se verdadeiramente tivermos comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nós estaremos sensíveis à voz do seu Espírito Santo. Do Espírito da verdade, do Espírito que conduz à verdade, do Espírito que sela e conduz à eternidade com o verdadeiro Deus. As formas dissimuladas dos agentes das trevas levam muitos ao engodo. E uma coisa bem certa, que as pessoas com a sua propensão de natureza a viverem conforme a carne, conforme bem entendem, cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Então muitas pessoas estão predispostas a perderem a salvação por acreditarem em líderes errados, numa condição comportamental que condena, que é condenável pelo Supremo Deus, que é rejeitada e que muitas vezes as pessoas pensam que eu posso compensar todas essas atitudes erradas fazendo de vez em quando a caridade e a bondade. Muitos estão sujeitos à condenação, já com selo de bagagem, de postagem para o inferno e a condenação. Fica bem claro e patente nesse texto que o nosso Deus, ele está selecionando, olhando com seu olhar criterioso os que verdadeiramente são seus. São aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo, que seguem a mensagem apostólica deixada pelos discípulos, e que perseveram, mesmo sobre intensa perseguição, valorizando o caráter, valorizando as boas obras que glorificam ao Senhor Jesus Cristo. Estas são as verdadeiras obras. Esta é a verdadeira posição e condição que nós devemos nos posicionar, copiar como Igreja de Cristo. Assim como as empresas fazem benchmarking, ou seja, buscam copiar as melhores práticas para vencer as concorrências do mercado, nós, observando esse exemplo, temos que copiar os verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que, se possível for, até derramam e sacrificam suas próprias vidas pelo testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a marca presente e eterna deixada pelos apóstolos e os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não sejamos enganados. Fica patente neste texto que, além de um olhar criterioso, seletivo do nosso Deus em encontrar os verdadeiros adoradores, veja que ele está falando acerca de uma terrível provação, de uma terrível tribulação que há de vir sobre o mundo e que a humanidade seria submetida. Temos que também fazer uma análise mais profunda e entendermos que o apóstolo Pedro disse que a prova de fogo haveria de começar dentro da casa de Deus, dentro da igreja, para selecionar o justo do injusto, o que serve a Deus, daquele que não serve a Deus, daquele que fala em vão o nome de Deus, se afirma ser cristão, mas
quando ali submetido a uma prova, a uma dificuldade, abandonam e xingam a Deus, quantos não negociam seus valores na hora que os problemas surgem, as dificuldades surgem, vendem seus corpos, vendem os seus caráteres, vendem o que for possível para poder livrar a sua pele. Por isso que o nosso Deus começa pela sua casa, o Senhor começa pelo seu povo, e nós vemos nas profecias do Antigo Testamento, e estamos vivenciando isso, entre aspas, nos dias de hoje. Israel, seu povo, está sendo permitido que passe por toda essa situação, não porque Deus abandonou Israel, seu povo, é porque Deus quer, neste momento em que os canhões estão apontados para Israel, para que Israel se volte para o poderoso e eterno Deus, o verdadeiro Deus, o Criador, o Deus que lá no passado fez um pacto e uma aliança com o seu patriarca Abraão. Deus ama Israel e quer Israel de volta. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, veio para os seus e os seus não o receberam. Israel rejeitou, e uma grande parte do povo de Deus, transmitido por mensagem dos patriarcas, de seus ancestrais, rejeitam o Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje. E por isso precisam passar por provas. Quando olhamos para a Igreja de Cristo, não estamos mais privilegiados do que os judeus, entre aspas. Porque quando um problema se alastra, quando a grande tribulação assim se alastra, ela vai atingir a todos. Quando a chuva cai, ela não isenta a casa de uma pessoa que faz a maldade ou pratica a injustiça. A chuva, ela desce sobre a casa de todos, só que em especial quando a chuva desce, ela traz bênção. A chuva temporã e seródia traz bênção para as fontes de renda dos filhos de Deus. E no tempo certo o Senhor sabe trabalhar com todas as circunstâncias, com qualquer condição, com qualquer atitude, as ações boas ou más, o Senhor sabe trabalhar. Vemos que fica patente que há uma necessidade do nosso Deus permitir que a maldade humana cresça a tal ponto para que os juízos sejam desencadeados. O nosso Deus, na sua onisciência, sabe que algumas pessoas não vão se converter, que só receberão a justa justiça, só vão receber o juízo quando derem o seu último suspiro. Porque aqui na terra serão obstinados e maldosos até o fim. Agendas malignas, pensamentos malignos, pensamentos de destruição estão sendo implementados, e eles pensam que esses homens lá, aos quais foram revelados ali no Salmo de número 2, pensam que vão vencer, mas não vão. E quando olhamos para o rastro de destruição que esses homens conflagram sobre a terra, é algo terrível. Até projeto de escurecer o sol, eles assim tentam em suas mentes, com o intuito de enquadrar a narrativa em suas afirmações mentirosas, em suas narrativas mentirosas. Por isso que vemos que o apóstolo Pedro disse: seja todo homem mentiroso, e que o nosso Deus, que é a verdade, prevaleça. Nosso Deus, desde a criação, Ele fez ordenanças, Ele fez a terra, criou toda a infraestrutura, fez afirmações e promessas, dizendo, quando Ele construiu o mundo, a fauna e a flora, toda a infraestrutura necessária para que os homens possam cumprir o meu mandamento. E o meu mandamento é: ide, enchei a terra, multiplicai. Mas veja como a ciência, a pseudociência dessa terra nega essas afirmações e vai sempre pelo lado contrário, estimulando práticas de rebelião contra as ordenanças de Deus. Estamos vivendo períodos críticos e, sem dúvida nenhuma, esta grande tribulação, a grande tribulação mundial já começou, já está sendo imposta, e nós já estamos vendo, entre aspas, o povo de Deus sendo afetado. E o que temos que crer? Como foi prometido à igreja de Filadélfia, o Senhor prometeu estar presente nesta tribulação e guardar o seu povo na hora da grande tribulação. Olhemos para o passado e vejamos como Deus salvou ali no cerco de Jerusalém aqueles que viram a grande abominação ser instalada
as proximidades da cidade amada, o Império Romano trouxe uma grande abominação de Zeus e sacrifícios pagãos foram ali realizados para adorar os demônios. E vemos que a igreja, o povo de Deus, os selecionados que tinham selo do Espírito Santo puderam ver e fugir. No tempo certo o Senhor criou uma brecha de oportunidade, uma brecha, uma porta, e eles puderam escapar do cerco e fugiram pelo vale de Pelá e ali se instalaram e glorificaram ao Senhor Jesus Cristo pelo livramento do grande cerco de tribulação que durou 3 anos e meio. Voltemos mais ao passado e vejamos Ananias, Azarias e Misael, que eu não gosto nem de citar o nome pagão que eles receberam, daquele forte aculturamento babilônico, eu não gosto nem de citar o nome, mas eram os companheiros de Daniel, e eles foram visitados na grande fornalha. O quarto homem, o quarto ser, o Filho do Deus Altíssimo se manifestou ali dentro daquela grande fornalha e libertou os seus filhos e impediu que eles fossem ali queimados pelas chamas, pois as chamas foram aquecidas 7 vezes mais contra os filhos de Deus. Mas o Filho do Deus Altíssimo veio e salvou os seus escolhidos, os seus eleitos, para mostrar que o verdadeiro Deus salva das chamas. Vejamos o grande servo Daniel, um grande profeta do Antigo Testamento, na cova dos leões, ele vê ali, presencia leões famintos, jejuando a noite inteira, jejuaram e dormiram como gatinhos, né? E Daniel foi salvo da grande fúria dos leões famintos, e o nome do Deus Altíssimo foi glorificado. Esse é o Deus que servimos, quando Ele quer mostrar para o mundo e trazer os exemplos que Ele vai cuidar do seu povo, Ele vai prover a vida do seu povo em toda e qualquer circunstância, até na hora da morte. Até na hora da morte, o povo de Deus vai poder provar isso, porque já nos foi entregue as promessas, as grandes promessas de que todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Estejamos atentos. Devemos estimular e devemos exercitar a nossa mente constantemente com a leitura da palavra de Deus e nessas promessas e nas verdades proféticas assim entregadas, olhando para o passado, trazendo à memória o que nos traz a esperança. Nós devemos avançar confiantes de que o povo de Deus será guardado até na hora da morte. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Com intensidade, vamos adorá-lo, vamos engrandecê-lo, vamos glorificá-lo com toda a intensidade, com toda a integridade do nosso coração. Exaltemos ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu te suplico nessa manhã, visita o teu povo, visita a remanescente cristã Filadélfia, visite as nossas vidas, nossas causas, nossos corpos, nossas vidas estão em tuas mãos poderosas. Senhor Jesus Cristo, visita com o teu poder sobrenatural. Tu tens poder, Pai Santo, acima, que transcende a capacidade mental humana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, atua poderosamente. Afasta as hostes malignas, meu Deus. Afaste e dissolva toda a enfermidade. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, invocamos o teu nome e o teu poder. Atua em nossas vidas, em nosso interior. Vai expurgando de nós todo o mal, para que sejamos aprovados, meu Deus, em todas as situações. Que o teu nome, através do nosso testemunho, seja glorificado nesses últimos dias que estamos vivendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja será aprovada com fogo, Pai. E que nós, ao passarmos pelo fogo, sejamos aprovados e que as entradas do céu se abram para nós, verdadeiramente, os filhos de Deus que adoram e exaltam ao Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos nesta manhã de domingo, Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. Louve, adore, exalte ao Senhor Jesus Cristo nessa manhã, pois o Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos.